Quando eu concluí o ensino fundamental, eu iniciei a estudar o inglês, eu também, aí não na escola pública somente, também, mas aí eu já, como eu não tinha estudado ainda nada de língua inglesa, eu fiz um caminho mais acelerado em cursos privados, né, em escolas de idiomas, que também ofereciam, sempre, todos eles oferecem bolsas no início, né? E depois, se você mantém uma média, você consegue manter algum tipo de desconto. Então, eu consegui fazer isso, né? Eu comecei primeiro numa escola que se chamava, e ainda existe, IES. Depois eu fui para o CCAA, né? Centro de Cultura Anglo-Americana, e lá também eu fiz um pouco a mesma trajetória que, não paralelo, mas quase que paralelo à língua francesa, e aí me abriu o horizonte para a língua e as culturas anglo-saxãs, com o eixo do inglês americano e o inglês britânico. E também cheguei à formação de professores de língua inglesa. Então, o passaporte de ter feito essa viagem na língua e na cultura francesas, inicialmente, abriu outras possibilidades de carimbar outros carimbos nesse meu passaporte, que foi, na sequência, a língua inglesa e a cultura inglesa. E também eu segui todas as etapas, né? Inclusive, quando eu concluí o curso, um desejo meu era fazer um intercâmbio, que na época eu me via talvez ensinando língua inglesa, mas interessante que eu não me via ensinando a língua francesa ou a cultura francesa. Mas isso não foi possível na época. Mas eu continuei, porque depois do inglês, eu conheci colegas no curso de francês e também no curso de inglês, que foram estudar alemão. E aí lá fui eu também abrir mais um carimbo, né? Fiz mais um carimbo já digamos, na vertente saxã, né? Porque a língua alemã ela está dentro desse eixo das línguas indo-europeias, mas dentro do eixo específico da Saxônia, né? Que é a origem da língua alemã. E aí pronto, aí depois falei, bom, eu já estudei francês, estudo francês, estudo inglês, estou estudando alemão, e cadê o italiano? Né? Aí eu falei, não, eu preciso estudar o italiano. Eu achava que falava o italiano, eu entendia, mas eu percebi que eu entendia mais o dialeto do que o próprio italiano. Aí também, por indicação dos meus colegas, lá fui eu estudar italiano no Instituto de Cultura Italiana do Consulado Italiano. Eu conheci colegas não só no curso de inglês, quanto no de francês, quanto no de italiano, que já tinham atividade de guia de turismo. E estavam estudando para poder melhorar ainda mais a sua atividade como guia. E quando eles me conheceram, eles sempre falaram, mas Biagi, por que você não faz a formação de guia de turismo? Você tem todas as características. Só que na época eu já fazia, de uma certa forma, o gerenciamento da loja familiar do meu pai, que meu pai já estava adoentado. Então, como eu já trabalhava com ele desde os 12 anos, então a tendência foi que eu assumisse os negócios, né? Não era muito grande, mas era da família. Mas eu realmente não tinha muita característica de ficar atrás de um balcão servindo clientes ou só gerenciando. Realmente isso, eu continuei fazendo isso, mas as demais coisas. Até que eu faço a formação de guia de turismo, chego até a conclusão, mas antes de iniciar efetivamente, eu tinha feito seleção, porque tudo era por meio de seleção, mesmo o Senac, que era um curso pago, na época também, ou não, esse curso eu não tenho certeza agora.
tinha uma seleção. E eu não fui às primeiras aulas, porque eu fazia tantas coisas que não era prioridade naquele momento. E aí esses meus colegas diziam, Biagio, se você não comparecer amanhã, você perde a vaga. Aí eu fui. E aí pronto, eu vi que realmente tinha a ver comigo, fui fazendo. E quando eu concluí a formação, que é uma formação técnica, mas é uma formação mais rápida, acho que ela durou 9 meses, nesse período, eu fui convidado pela Aliança Francesa, por um dos meus professores que era diretor da Aliança Francesa do Centro do Rio, que funcionava na Maison de France, a participar de um curso. Eu nem sabia o que era o curso. Ele disse, vem que vai ser interessante para você. Mais uma viagem foi esse curso de um final de semana. E quando eu cheguei nesse curso, eu encontrava todos os meus ex-professores. E eu vi que não tinha estudante, só tinha professores. Eu falei, o que é eu, estudante? Né? Tudo bem, eu já tinha concluído a minha formação, eu fazia cursos diferentes a utilização de filmes no ensino de línguas, coisas mais complementares. E aí os meus professores vinham conversar comigo, me parabenizando, porque eu ia ser colega deles. Falei, mas como? Eu mesmo não sabia disso, porque ele não tinha me falado que seria para isso, né? E aí ele veio conversar comigo e perguntou se eu teria interesse de fazer uma formação, um estágio, para ministrar a língua francesa. Então, nesse treinamento, o diretor veio conversar comigo e disse que tinha observado toda a minha formação e a minha participação nas aulas dele e que ele percebia a possibilidade de, se eu quisesse, de ensinar a língua francesa. Eu fiquei surpreso porque não era uma opção minha, mas ela aconteceu. Como tudo na minha vida aconteceu, meio que assim, as coisas foram me levando uma à outra. Claro, eu acho que eu tinha um discernimento, uma trajetória, mas eu acho que a formação, e essa formação multireferencial, de uma forma caleidoscópia, né, se a gente pode utilizar assim, ela foi me levando, me conduzindo nessas viagens, nessas microviagens que foram se reunindo numa grande trajetória, né? Então, a cultura, a língua e a cultura francesa me abriram essa possibilidade de outros carimbos no meu passaporte, né? Cultura inglesa, a cultura alemã, cultura italiana também, porque a italiana é minha origem, é minha segunda, primeira, né, na realidade, é o meu lastro cultural, é o italiano, né, a cultura italiana. Meus pais são italianos, eu nasci no Brasil, mas todo o contexto ancestral meu é italiano, mas certamente com influências de outros povos, porque, como eu já falei em algum momento, a Península Itálica, sobretudo o sul, de Roma para baixo, sofreu sempre influências de diversos povos. Os normandos, né, da França, os anglo-saxões do norte da Europa, os bizantinos, do que hoje nós temos como Turquia e aquela região do Oriente, da própria África, porque é muito próximo, né? O pé da bota italiana é muito próximo da Tunísia,
e dos países do norte da África. Então, sou multireferencial, sou uma bricolagem, e essas viagens pela cultura, pela língua, por todos esses, digamos, essas pausas nesses estudos, me possibilitaram também fazer esses questionamentos internos. Quem sou eu? De onde vim? Onde estou? Para onde vou? Qual a minha contribuição para mim mesmo, para os meus familiares, para os meus estudantes, para os meus colegas, para as pessoas que, de alguma forma, têm uma trajetória próxima, parecida, sobretudo os descendentes de imigrantes, né? Não só de imigrantes italianos, que são os mais próximos, claro, mas também todos os outros imigrantes, né? Essa diáspora, né, que acontece no mundo há muitos séculos e que continua acontecendo, ela precisa ser considerada, porque são mudanças muito grandes, não só de raízes, né, porque você sai do seu território original e você vai para outros, e lá você tem que, de alguma forma, estabelecer novas raízes, né, com as raízes da sua origem, mas no novo terreno. Por isso também talvez essa expressão que a gente vem cunhando, né, de um viajante em terreno movediço, né? Então é um pouco isso. Nada é estável, tudo é móvel, é flexível, e nós estamos, como diz Bauman, nessa modernidade líquida. Na realidade, eu acho que já estamos numa pós-modernidade mais do que líquida, eu nem sei definir mais onde nós estamos, mas precisamos aprender a estar nesses espaços que muitas vezes não são espaços físicos, são espaços internos, espaços emocionais, espaços diversos. Então eu acho que essa viagem externa por diferentes espaços nos levam a essas viagens internas nessas diferentes perspectivas internas nossas, né? Então eu creio que é um pouco isso que a gente vem percebendo, que a experiência pessoal, familiar, social, tem me levado, sobretudo nesses últimos 20 anos, a estudar teoricamente esse lastro de experiências e de vivências. Então, tudo o que eu falo, escrevo e faço hoje, ele está ancorado nessa experiência anterior, que parte é minha, grande parte é minha, mas uma grande parte, eu acho que a maior parte, é maior do que eu mesmo, que vem da minha ancestralidade. Toda essa experiência que vem lá das gerações que a gente não tem nem clareza, né, de onde vem, e que foram passando de geração em geração até chegar à geração dos meus pais. E aí, com todo esse lastro ancestral, eu chego nessa viagem, desde que eu nasci no Brasil, com a âncora no país onde eu nasci, mas com uma trajetória de viagem dos meus pais, por uma longa viagem por navio de cerca de 15 dias para chegar em território brasileiro, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.